Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu vou contar um relato para vocês. Galera, quem ainda não foi inscrito no canal, não deixe de se inscrever, deixe o like e compartilhem esse vídeo nas redes sociais. E também, quem ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é fael.portinari. Vão lá, me sigam e acompanhem as novidades do canal. Na verdade eu não coloco muita coisa lá não, mas de vez em quando sai uma coisinha ou outra. O relato de hoje é apenas um relato e se chama A Casa dos Espíritos. Na verdade, fui eu que dei esse título aqui, porque o relato estava sem nome. Quem tiver um relato assombrado ou algum caso interessante, pode mandar aqui para o e-mail do canal. relatosdeliteoculta@gmail.com. E não esqueçam de deixar o título também, o título do relato. Isso ajuda muito. Então vamos lá. Boa noite, Elite Oculta. Eu me chamo Flávia e o relato que eu vou contar aqui é mais um desses casos de casas assombradas. Vamos ao relato. A minha família acabara de se mudar para uma nova casa há uns 5 anos mais ou menos. Antes disso, nós morávamos em uma casa que acabamos de sair por quase 16 anos. Nós alugamos ela, mas o meu pai resolveu que estava na hora de comprar uma nova casa. E depois de guardar um bom dinheiro, ele conseguiu um empréstimo. Então, ele conseguiu comprar essa nova casa onde moramos agora. E apesar de ter um quarto somente para mim, e de não precisar mais de dividir o quarto com a minha irmã, eu vou sentir saudades da outra casa. Mesmo apesar de alguns sustos que eu passei por lá. E isso é o que eu gostaria de registrar aqui. Na outra casa onde morávamos, tinha 3 quartos. Um para os meus pais, um para o meu irmão e um para minha irmã dividir comigo. Só que o quarto que era da minha irmã e meu, na verdade, era uma garagem que foi convertida para um quarto. E por ser mais espaçoso, ficou para mim e para minha irmã. Enfim, vamos começar agora com as coisas paranormais que aconteciam naquela casa. Às vezes, de noite, eu podia ouvir sussurros no meu quarto. A minha irmã sempre teve um sono muito pesado e nunca ouvia nada. Porém, eu sempre dormia e depois de 1 hora ou 2, eu acordava ouvindo sussurros no meu quarto. E nunca dava para entender exatamente o que diziam. Eram muito baixos, mas dava para distinguir que eram 3 vozes diferentes, 2 masculinas e uma feminina. E isso nunca me assustou muito, pois nem sempre eu ouvia aqueles sussurros. Mas depois de alguns meses, eu já tinha me acostumado. E eles nunca me pareceram muito ameaçadores. Em uma noite, aconteceu algo que me assustou muito. A minha irmã tinha ido passar a noite na casa de uma amiga dela da escola, e eu estava sozinha no meu quarto. E nessa noite, como estava quente, eu não estava totalmente enrolada nas minhas cobertas. Então, a minha perna estava descoberta. Mas no meio da noite, eu acordei novamente, ouvindo os sussurros. Só que depois de uns 10 minutos, os sussurros sumiram e o meu quarto ficou muito quieto. Eu não achei nada demais e resolvi tentar dormir. Só que quando eu fechei os olhos, eu senti algo segurar a minha perna. E eu fiquei tão assustada que eu não conseguia gritar, e nem me mexer, e nem fazer nada. Eu só fiquei lá parada, sentindo aquela mão segurando a batata da minha perna. Bem, não foi um agarrão muito forte que me machucou e nem nada, mas era alguém segurando a minha perna. E aquele quarto, por ter sido uma garagem, tem o piso mais baixo que o resto da casa. Então, tem 2 degraus largos de madeira saindo da porta até o chão. E esses degraus
não estavam muito bons na época. Estavam um pouco podres e rangiam se alguém pisasse neles. A minha irmã não estava lá e ninguém entrou no meu quarto, ou eu teria ouvido os degraus rangerem. Um pouco mais de 1 minuto depois, eu senti a mão soltar a minha perna bem devagar. Eu já estava suando frio de medo a essa hora e ainda não conseguia me mexer de tanto medo. Um pouco depois disso, os sussurros começaram novamente. Bem, eu não sei se foi de tanto medo, mas eu dormi pouco tempo depois. Praticamente desmaiei. E depois desse dia, eu falei que queria trocar de quarto com o meu irmão. E como o meu quarto era maior, não foi difícil convencer ele a trocar de quarto comigo. A minha irmã não ligava muito para que quarto fosse, então todo mundo estava feliz. O meu irmão nunca reclamou de nada de estranho no novo quarto dele. Ele nunca falou de sussurros de noite ou qualquer outra coisa. Mas pouco tempo depois, eu estava no meu quarto novo com a minha irmã e estávamos as duas dormindo. Então, eu acordei ouvindo sussurros, mas desta vez não estava vindo do quarto que eu estava. Estava vindo do lado de fora do quarto e parecia que o rádio de alguém estava ligado. Eu tentei ignorar e voltei a dormir. E isso aconteceu mais algumas vezes, até que numa noite eu acordei ouvindo aqueles sussurros novamente. E vinham do lado de fora do quarto. Então eu resolvi levantar para ver de onde vinham. E quando eu cheguei no corredor, eu vi que vinham do meu antigo quarto. E quando eu cheguei perto, eu consegui distinguir algumas palavras do que estavam dizendo. Volta! Não deixe a gente! Não me deixe! E algumas coisas assim. Agora, se era comigo, e se tinham a ver com o fato de eu ter mudado de quarto, eu não sei. Mas eu comecei a não gostar de passar em frente, e muito menos de entrar no meu quarto antigo. Nesse novo quarto, nada acontecia por muito tempo. E só depois que eu comecei a fazer faculdade, algumas coisas também começaram a acontecer. Pequenas coisas que mudavam de lugar. Bem, eu tinha uma estante com uma imagem da Nossa Senhora que a minha avó havia me dado. E ela estava virada para fora da estante, olhando a parede do outro lado do quarto. Essa era a posição normal dela. Mas às vezes eu acordava de manhã e ela estava virada para o lado, de frente para a janela. Eu também tenho uma coleção de ursinhos de plástico, desses agarradinhos, que eu gosto de deixar em uma certa ordem, agarrados no meu aparelho de som e em cima do computador. Cada um tem o seu lugar específico. E às vezes, quando eu entrava no quarto, depois de chegar da faculdade, nenhum estava no lugar. Estavam todos espalhados pelo quarto, ou amontoados em algum canto, ou todos jogados embaixo da minha cama. Se vocês conhecessem a minha irmã, saberiam que não tinha jeito de ter sido ela, pois ela nunca mexe nas coisas dos outros sem pedir, e não é de ficar fazendo pirraça. Bem, ela é muito boazinha, e eu tenho certeza que não era ela que ficava mexendo nas minhas coisas e mudando tudo de lugar. E a mesma coisa acontecia com as fotos na sala. Nos últimos 6 meses que moramos lá, eu recomecei a ouvir vozes e sussurros novamente pela casa. E também alguns sons inexplicáveis. Eu também tinha uma sensação de que não estava sozinha quando deveria estar. Bem, eu já tinha ido em alguns lugares, casas de amigos, lugares públicos onde eu sentia essas presenças, esses espíritos, mas nunca sentido nada em casa, a não ser nesses últimos 6 meses. Numa noite, lá pelas 8 horas, eu estava no meu quarto. Então, eu saí e fui para a cozinha pegar um copo d'água. E assim que eu entrei lá,
Foi como se eu tivesse caído em um ambiente completamente diferente. Você pode sentir quando tem mais alguém no mesmo cômodo que você. E naquele instante, apesar de não estar vendo mais ninguém, eu sabia que não estava sozinha. Na minha cabeça, eu vi um flash de uma imagem de uma mulher lá pelos seus 30 e poucos anos, apoiada na pia e olhando pela janela. Eu peguei o meu copo de água, ainda bem que tinha um copo no balcão, porque eu não sei se teria coragem de pegar no armário ou em cima da pia. Bem, eu não me senti observada, mas eu senti como se eu estivesse perturbando algo que não deveria perturbar. Sempre que eu ouvia as vozes em casa, eu quase sempre estava sozinha e no chuveiro. E várias vezes, quando eu estava tomando banho, eu podia ouvir vozes masculinas e femininas do lado da porta. E pensando que eram os meus pais voltando do supermercado ou de algum outro lugar, eu falava com eles lá de dentro, mas ninguém respondia. E quando eu saía do banho, eu via que ainda estava sozinha em casa. Um certo dia, eu tive mais um encontro com as vozes que me deixou um pouco assustada. Eu estava no banho e estava bem alegre aquele dia. Eu estava cantando alto e muito mal por acaso. Os meus pais tinham ido ver a casa nova. E quando eu desliguei a água, eu ainda estava cantando. Só que agora bem mais baixo e quase não dava para ouvir. Então, eu ouvi uma voz masculina falar claramente do outro lado da porta. Quem está cantando? Pensando que era o meu pai, eu fiquei com vergonha e fiquei quieta na hora. Eu me enrolei na toalha, abri a porta, coloquei a cabeça para fora e gritei pelo meu pai e pela minha mãe. E ninguém respondeu. Eu saí do banheiro e a casa estava no mais completo silêncio. Eu andei pela casa e vi que ninguém havia voltado ainda. Algumas semanas antes disso, eu estava indo e voltando para a área de serviço, levando e secando as minhas roupas. E foi quando eu ouvi a voz de uma mulher na sala falando alô. Não era a voz de ninguém que eu conhecia. E quando eu cheguei lá, não havia ninguém na sala. Como eu disse antes, apesar de ter um quarto só meu agora, eu ainda vou sentir saudades daquela casa. E imagino se os inquilinos novos vão passar por algumas das coisas que eu passei. Bem, eu tenho histórias mais assustadoras que aconteceram lá dentro, mas depois eu escreverei e enviarei para o canal. Boa noite. Bem, pessoal, este foi o relato de hoje. Você ainda que não me segue no Instagram, me segue lá, é fael.portinari. O Instagram está aparecendo aqui na tela, fael.portinari, então corram lá e me sigam. Lembrando também que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta, então nos vemos mais tarde. Boa noite.